Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje mais uma vez aqui eu vou falar sobre Deus, porque Deus existe, Ele é invisível, mas é real, Ele se comunica com o ser humano, Ele se revela, Ele fala, Ele se manifesta na vida do ser humano sim, e Ele fez isso através do Senhor Jesus. Então, para Ele existe sobre toda a face da terra muitas coisas que ele pode elogiar sim, como práticas que o ser humano faz, que são práticas justas, piedosas e sensatas. Isso ele elogia da parte do ser humano. Mas existe também coisas que ele abomina, ou seja, coisas que para ele são abomináveis. Essas coisas ele tem por essas coisas um sentimento execrável. Então, essas coisas não são próprias para o ser humano praticar, porque se alguém faz essas coisas, haverá punições severas da parte de Deus. E nisso, ele não vai ser complacente com ninguém, ele não vai passar a mão, ele não vai consentir, ele não vai ser cúmplice disso, ele não vai participar dessas coisas. Embora existam muitas pessoas que praticam isso, mas ele não colabora com isso em tempo algum. Ele não aprova e nem concorda com isso em tempo algum. Para ele, essas coisas são abomináveis para sempre. Então, o que o ser humano deveria se conscientizar é de não praticar mais esse tipo de coisa em tempo algum, para que assim possa viver de acordo com aquilo que Deus quer e não agir de uma forma contrária ao que Deus quer. Porque quem faz isso está praticando muitas das vezes coisas que são abomináveis para o Senhor. E essas coisas que são abomináveis para o Senhor, eu não posso estimular, incentivar e encorajar ninguém a praticar. Pelo contrário, eu tenho que fazer tudo o que for possível para as pessoas não continuarem praticando isso. Elas não podem continuar praticando isso porque isso é errado. É preciso entender essa questão. É preciso se conscientizar disso. É preciso retornar à sensatez e se purificar desses erros que são coisas abomináveis praticadas pelas pessoas hoje em dia. Então, no mundo hoje acontecem muitas dessas coisas. E isso é algo que não pode continuar acontecendo da parte dos seres humanos. De qualquer pessoa racional, sábia, prudente, inteligente, que tem a capacidade de discernir, de pensar, de refletir. Capacidade de refletir sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é mal e o que é bom. Toda pessoa tem esse discernimento, sabe diferenciar uma coisa da outra. Então é preciso diferenciar também as práticas abomináveis das práticas justas, para deixar as práticas abomináveis e começar a praticar as práticas justas, justas aos olhos de Deus. Quem faz isso, com certeza está fazendo algo que ele aprova. A essa pessoa, ele dá a sua palavra de aprovação, o seu elogio, o seu louvor, digamos assim. Da parte de Deus, vem para essas pessoas que fazem isso, que se esforçam, que se dedicam a fazer isso, que não querem dar lugar em suas vidas a práticas abomináveis que existem por aí. Eles querem repelir isso em suas vidas. Eles não querem fazer parte disso em tempo algum. Isso é uma sujeira, uma porcaria, é uma imundícia que não pode fazer parte da vida do ser humano, porque é algo totalmente inconveniente para qualquer pessoa hoje em dia. Então, é melhor fazer o que agrada a Deus e não aquilo que desagrada, porque as práticas abomináveis, todas elas desagradam a Deus sim. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre essa questão. E aí você vai ver que existem muitas coisas que são abomináveis para Deus sim. Então eu vou ler aqui no livro de Provérbios de Salomão alguns textos referentes a essa questão, para que hoje possamos entender isso. E o primeiro texto que eu vou ler está aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Então está escrito assim, ó:
os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, os lábios que proferem mentira, que falam mentira, que enganam as pessoas com essas mentiras, esses lábios são abomináveis ao Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, se você usa os seus lábios para falar mentira, pare de praticar isso agora. Pare de praticar essa abominação ao Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Então, aquelas pessoas que têm consciência de usar os seus lábios para falar a verdade sincera, verdadeira, essas pessoas são o prazer de Deus. Deus tem prazer nessas pessoas. Deus aprova, Deus concorda, Deus fica satisfeito com essas pessoas. É isso que nós devemos ser. Pessoas que, com os nossos lábios, por falarem fielmente a verdade, principalmente, nós devemos ser o prazer de Deus. Ele tem que sentir prazer em cada vida que tem essa postura, essa decisão firme de falar a verdade, não praticar coisas abomináveis com seus próprios lábios, se referindo a mentiras. Então esse é o primeiro texto. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Provérbios, capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 8 e 9. Então está escrito assim, ó. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Os sacrifícios dos perversos geralmente são sacrifícios humanos. São sacrifícios, como é que eu posso dizer? Sacrifícios para outros deuses. Então, isso é errado. O sacrifício dos perversos, daquelas pessoas que são pervertidas, é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, a oração dos retos, ou seja, daquelas pessoas que andam em retidão, procuram andar em retidão sempre, se desviar do mal. Não, são pessoas que não querem praticar coisas abomináveis, coisas perversas em tempo algum. Elas têm isso em suas vidas. E isso deve ser levado em conta quando alguém quer viver dessa forma. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, a oração dos retos é o contentamento de Deus. É aquilo que deixa Deus feliz, contente, satisfeito com a oração dos retos, daqueles que se desviam de coisas erradas e procuram viver de forma irrepreensível, segundo a justiça, segundo a retidão. Então, para esses, a oração dessas pessoas é o contentamento de Deus. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que também está aqui no livro de Provérbios, também no capítulo 15, versículo 26. Está escrito assim, ó. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. Então, os desígnios do mal, da pessoa má, que pratica mesmo mal, são desígnios maus, são desígnios errados, desígnios que não vão produzir nada de bom em tempo algum. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Então, as nossas palavras devem ser palavras bondosas, palavras justas, palavras que vão dar um bom resultado na vida das pessoas e até na própria vida da pessoa em si que está falando. Então, essas boas palavras, que são as palavras bondosas, lhes são aprazíveis. Deus sente prazer em ouvir palavras bondosas sendo pronunciadas pelas pessoas e não desígnios maus, porque os desígnios do mal
são abomináveis para o Senhor. Então, esse é o texto aqui que eu estou falando a respeito disso. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, está no capítulo 16, Provérbios 16, versículo 5. É atrás aqui. Provérbios 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Quantas pessoas hoje no mundo são arrogantes de coração? Esse é um procedimento errado. É tão errado que chega a ser abominável para o Senhor. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Essa pessoa que tem o coração arrogante, ela não ficará impune. É evidente isso, é claro, é simples de se entender. Ele não ficará impune. Ele receberá a merecida punição do seu erro. Qual é o erro? Ser arrogante de coração. Porque quando alguém é arrogante de coração, esse procedimento é abominável ao Senhor. Essa é a realidade. E existem muitas pessoas vivendo assim hoje, com essa arrogância de coração. Infelizmente, chegaram a esse ponto. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Está aqui, ó. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o perverso? O perverso é aquele que praticou o mal. Mas alguém vai lá e justifica o perverso. Ou seja, justifica alguém que cometeu algum crime, digamos assim. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Então, existem muitas pessoas que condenam o justo. Ou seja, condenam aquele que não cometeu crime algum. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, todos os dois estão errados. É por isso que essas pessoas são abomináveis para o Senhor. Elas não estão procedendo de uma forma correta, em tempo algum. Sempre de forma errada. Sempre aplicando a justiça de forma errada. Isso é uma injustiça que é abominável aos olhos do Senhor. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui é Provérbios, capítulo 20. Deixa eu achar aqui o texto. Provérbios, capítulo 20, versículo 10. É o último texto que eu vou ler aqui, ó. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Então, essa questão de dar 2 pesos e 2 medidas, isso é abominável ao Senhor. Tanto uma como a outra. Então, ele deixa bem claro isso. Para que ninguém, em tempo algum, possa proceder dessa forma. Ninguém pode dar 2 pesos e 2 medidas. Por isso ele diz aqui, ó, 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Então, a balança enganosa é abominável ao Senhor, sim. Quem procede dessa forma está praticando abominação. Isso tem que ser corrigido. Por quem? Por todo ser humano consciente. Então, nós temos a capacidade de entendermos o que significa abominação, o que significa algo errado. Nós temos esse discernimento, nós conseguimos discernir e perceber algo que é errado que nós estamos praticando. Ou algo abominável que nós estamos praticando. Se estamos praticando coisas abomináveis diante de Deus, aos olhos de Deus, temos que retornar à sensatez, se purificar desses erros, se purificar mesmo,
completamente. Nos limparmos disso aí, dessa sujeira, dessa porcaria, dessa imundícia que muitas pessoas se deixaram envolver e se enredar por essas coisas. Agora é hora da humanidade entender essa questão, porque não pode continuar praticando abominações deliberadamente, de propósito ou por qualquer motivo em tempo algum. É preciso agora mudarmos essa realidade, para que possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa aos olhos de Deus, para que Ele sinta prazer, para que o nosso procedimento dê motivos de Deus se alegrar, de Deus concordar com a nossa prática. Então, é hora do ser humano entender essa questão, porque quem continuar com o coração impenitente, com o coração duro e não quiser deixar as práticas abomináveis, infelizmente, vai sofrer justas punições do seu erro. Mas é melhor ser absolvido disso, ser justificado disso. É melhor purificar a consciência disso. Não deixe sua consciência ser cauterizada por práticas abomináveis. É hora de se limpar, é hora de fazer morrer essas coisas. É hora dessas obras mortas, abomináveis, você se purificar delas, para que assim você consiga viver para pleno agrado de Deus. Então, é hora da humanidade fazer isso, por si mesma. Cada pessoa individualmente tem que fazer isso por si mesma. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. A hora de mudar é agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de haver esse conserto. Ainda dá tempo de acertar dessa forma. Então, Deus espera que isso aconteça de nossa parte. Por isso, Ele deixou essas palavras aqui. Existem muitos outros textos que falam sobre coisas abomináveis para o Senhor, mas eu separei apenas estes. Eu poderia falar aqui vários outros, mas eu acho que esses já são suficientes para levar as pessoas a essa compreensão de que coisas abomináveis são coisas erradas. E se são coisas erradas, tanto você como eu não podemos praticar isso em tempo algum. Então vamos nos armar com a atitude de não nos envolvermos com esse tipo de coisa. É hora de fazermos isso por nós mesmos, para que assim possamos ser pessoas que Deus aprova o nosso procedimento. Ele elogia, Ele sente prazer, Ele se alegra em ver que as pessoas têm a atitude de não querer se envolver em tempo algum com práticas abomináveis, das mais variadas possíveis que existem por aí. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Essa é a mensagem de hoje que eu queria falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.